Agora a resenha é com o Lud Ciance, porque amanhã no Gigante tem Cruzeiro e Bahia. Ô Lud, a disputa no ataque já tinha o Gabigol e o Caio Jorge. Agora tem mais um nome na parada, não é isso? Muito boa tarde, Lud. Ei, Marcelo, meu amigo, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, Dineno tá voltando pra integrar aí, pra somar mais um nome pro ataque do Léo Jardim, né? Junto com o Caio Jorge, com o Gabriel. Dineno sofreu uma lesão em agosto do ano passado, uma lesão grave no joelho, um LCA, passou por cirurgia, passou por 8 meses de recuperação. Pelas nossas apurações, o Dineno se dedicou muito nessa recuperação, tá doido pra voltar a jogar. E essa semana ele voltou a treinar normalmente com a equipe. Treinou ontem, antes de ontem, o treino hoje do Cruzeiro é à tarde, o Dineno deve estar lá mais uma vez, então a gente deve vê-lo em breve voltando aos gramados. E quem também está voltando é o Jonathan Jesus, né, que foi expulso, aquela expulsão polêmica diante do Inter, cumpriu suspensão na rodada passada e agora volta a ficar à disposição do Léo Jardim para esse jogo de amanhã contra o Bahia aqui no Mineirão. O Cruzeiro ainda tem um treino hoje à tarde, está marcado para as 4 horas da tarde, lá na Toca da Raposa. Aqueles últimos ajustes, né, Marcelo, para esse jogo de amanhã, buscando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Polêmica no Cruzeiro é Gabigol no banco, é Leonardo Jardim pressionado e tudo mais. Mas será que tem algum impacto positivo desse treinador aqui? A reportagem especial de Pedro Melo. A equipa fez um jogo competitivo, boa atitude, uma atitude mais impacto no jogo e isso foi positivo. Apesar de estar em uma sequência de 4 jogos sem vitórias, o Cruzeiro está evoluindo para voltar às glórias. A partida contra o São Paulo pode ter sido um divisor de águas no Clube Celeste. O empate em 1-1 fora de casa foi bem valorizado pelo técnico Leonardo Jardim. Acabamos o jogo em cima do adversário, o adversário só a sair em contra-ataque. Acho que os jogadores tiveram de parabéns e sabemos que todos os jogadores deste grupo são importantes. E essa retomada da confiança celeste poderá ser fundamental para os próximos jogos, já que a Raposa vai viver uma verdadeira maratona. Serão 4 jogos em apenas 10 dias. O primeiro será contra o Bahia em casa. Depois o Cruzeiro terá 2 partidas fora dos seus domínios, contra Bragantino e Palestino, e termina a sequência contra o Vasco em casa, porém em Uberlândia. Sequência difícil e que promete testar o Cruzeiro. Então, é aproveitar o momento de evolução para preparar a equipe da melhor forma possível. É engraçado, né? Porque aqui no Brasil, vou voltar lá em 2019, apesar de boa parte da torcida do Cruzeiro não gostar, aonde davam aquela sequência sempre ali pro Fred, dava sequência para fulano, para Beltrano, e falava assim, não vou colocar no banco não, e tal, tem que colocar fulano no banco, dar oportunidade para outra pessoa e tal, etc. Aí chega o Gabriel Barbosa, que ao meu ver, tá muito longe de ser ainda aquilo que a gente esperava. Mas querendo ou não, tem feito seus gols, já marcou gol no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi muito prejudicado naquele jogo contra o Internacional e agora no jogo contra o São Paulo, mediante a opinião do treinador, foi uma estratégia de jogo que deu certo. Deu certo. Apesar de a gente ter tomado o gol, o Cruzeiro teve poder de reação muito rápido. Aí coloca o cara no banco. E o cara, você percebe que ele ficou no banco de boa, não fez nenhuma polêmica, não criticou o treinador, e aí o cara tá no banco. O treinador teve a sua opção, colocou, deu certo. Cadê a polêmica? É só porque ele chegou, vale não sei quantos milhões e tal, e etc. E o poder da hierarquia do treinador? Isso não se leva em consideração? Claro, queria ver o Gabriel Barbosa jogando, mas você pode virar e falar assim, por exemplo, para ele assim, ficou no banco. Se ele saísse reclamando, falando, demonstrasse no banco indignação, é uma coisa. Mas eu acho que isso é o treinador também que mostra que o poder da hierarquia está funcionando ali. Conferir que tem Raposa hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, é ou não é, Hugão? Aí, ó, enfrentando o Flamengo, é o líder. É, Léo Potosqueiro, o líder com uma campanha sensacional, com destaque ao garoto Cauã Batistella, que tá jogando demais, tá jogando muito mesmo. Alguns desses garotos já estão começando a ser observados pelo Leonardo Jardim. Só tem uma coisa que me entristece nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, Leopoldo Siqueira. Eu acho que já poderia pegar um espaço, por exemplo, acho que os clubes têm essa capacidade financeira, e colocar torcedor na arquibancada para acompanhar esses jogos. Nessa fase aí, por exemplo, o jogo hoje vai ser na Toca da Raposa 1, sim, certo?
tem transmissão e tudo, nas redes sociais, às vezes também a detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro Série A também faz essas transmissões. Eu acho que essa garotada merece ter arquibancada, merece ter torcida, merece o torcedor acompanhando. E isso eu falo torcida de Flamengo, de Atlético, de Cruzeiro, de América. Talvez se os clubes tirassem um pouquinho o escorpião do bolso ali, sabe? Pegassem Independência, Sete Lagoas, para a torcida acompanhar esses meninos de perto, para eles pegarem também essa formação pedagógica enquanto jogador. Perfeito. Acho que seria o ideal. Por muito aí, tempo né? foi em Sete Lagoas, é uma boa, porque eu já recebi mensagem perguntando sobre isso, vou até perguntar para o Pinel, da assessoria da base, sobre isso também. E até para os garotos irem acostumando também, né? Porque o cara joga sem torcida nenhuma. Ele só profissional tem que jogar com 30, 40, 50 mil pessoas que ele nunca jogou. Se ele já vai acostumando a jogar com 2, 3 mil, já ajuda ele na formação também. É isso aí. Tentando mais informações do Cruzeiro. E o Dineno tá de volta, é isso, Hugão? Joga. Tá aí, ó. Já a informação sobre o Dineno nas imagens participando do treinamento. Ô, Léo, e a gente percebe que o Dineno ganhou força muscular, né? É um jogador importante. Foi nesse jogo aí em que ele tem essa ruptura ligamentar, né? E ele, inclusive, sai. E quando o corpo tá quente, o Arthur já teve ruptura desse ligamento, o corpo tá quente, você nem sente. Aí você volta, quando você dá as primeiras passadas, você percebe que o joelho perdeu a força, né, Ele cara? fica solto, né? O joelho fica solto. Exato. Mas o que eu percebi é o seguinte, que lá no México, onde ele jogava, o pessoal não fazia tanto treinamento de força física, de ganho de massa muscular. E o Dineno, você vê nessa imagem aí, que realmente ele tem o físico de atleta, evidentemente, mas agora ele ganhou mais força muscular após essa cirurgia, uma boa recuperação, e muito em breve ele está de volta. Nessa situação, inclusive, ele jogava 2 partidas, machucava, ficava 3 jogos, desfalcava o Cruzeiro. E ia até que chegou nessa condição dessa ruptura do ligamento. E hoje não. Hoje, depois de praticamente um ano, ele está de volta aí aos treinamentos e pode ser até relacionado para os próximos jogos. Tem chance de ser titular, Hugão? Cara, boa possibilidade do Jardim colocar ele em alguns jogos aí. Eu acho O Gabigol que ele tem tem que pegar o chance de ser ritmo. titular? Também. Eu acho que foi mais mesmo uma condição de estratégia de jogo, né? E deu certo. Deu certo a estratégia de jogo do Jardim, principalmente para subir essas linhas de marcação e usando mais o Caio Jorge, que é um jogador mais de velocidade. Mas tem chance de ser reserva também. E eu acho bom realmente que seja, se não merecer. Se não merecer jogar, meu filho, pode ganhar 3 milhões. Senta no banco lá e espera a sua vez. Esse banco milionário, né, Hugão? Bom retorno aí para o Dineno. E agora um recado importante para o Cruzeiro. Novidades no Planeta Celeste está aqui para você ver e conferir, Hugão. Quem é que está se recuperando aí? Já está postando uma fase adiantada de recuperação? Ô, Léo, primeiro mostrou uma imagem do Matheus Henrique e agora está mostrando o João Marcelo já fazendo alguns movimentos, né? O do Matheus Henrique, eu tinha falado para a galera que, sob ser uma lesão de menisco, não demoraria tanto tempo para ele voltar. Se fosse uma lesão ligamentar, aí era um pouco mais complicado realmente de se mostrar. Já o João Marcelo mostrando alguns exercícios, a atividade física fazendo, evidentemente que vai demorar um pouco mais para voltar, porque ele tem que, inclusive, reforçar ali, tem que fazer fisioterapia, tem que ganhar força muscular, não deve estar ainda caminhando 100% daquela forma, mas tem aí a força do torcedor, a força da família, e aquele momento que também ele pode descansar, que faz parte também de um baita de um jogador. E o Matheus Henrique aí mostrando essa imagem, né, que está se recuperando já daquela lesão do menisco, né, que ele teve na última partida contra o Cruzeiro, em que ele teve que sair de campo, mas tudo certo, se Deus quiser, com o João Marcelo. Demora um prazo a mais para voltar, mas o Matheus Henrique volta um tanto quanto antes, que a lesão de menisco, não é o Gão falando, são ortopedistas que falam, não demora tanto essa recuperação. Maravilha, então, boas notícias.